Recentemente, cientistas criaram o primeiro cristal do tempo. Parece algo saído diretamente da ficção científica, não é? Como se fosse algum tipo de componente misterioso para uma máquina do tempo. Mas isso não é bem verdade. Na realidade, os cristais do tempo são mais parecidos com uma máquina de movimento perpétuo. Mas o que exatamente são eles e como funcionam? Vamos descobrir. Primeiro, vamos falar sobre cristais em geral. Pegue um cristal comum e examine-o em um microscópio. Você verá que ele, como tudo ao nosso redor, é composto de moléculas e átomos. O que os torna especiais é que seus átomos estão dispostos em um padrão de repetição. Por exemplo, vamos pegar um cristal de sal. Se olharmos para ele em um microscópio, veremos um padrão repetitivo em seu interior. E esse padrão é o mesmo em todos os lugares, independentemente do tamanho do pedaço de sal ou de sua forma. Em todo o cristal, esse padrão permanecerá inalterado. E ele sempre permanecerá assim, não importa quanto tempo tenha se passado. O cristal de sal ainda terá o mesmo padrão repetitivo de átomos amanhã, na próxima semana ou até mesmo no próximo ano. Agora vamos passar para os cristais do tempo. Eles são como os normais, mas com um toque especial. Você provavelmente sabe que todos os átomos ao nosso redor estão em constante movimento, mesmo em temperaturas muito baixas, quando tudo congela e nada pode detê-los. Além disso, seu movimento é aleatório, caótico e imprevisível, apenas se agitam no espaço. Entretanto, nos cristais temporais, tudo é diferente. Não apenas seus átomos estão dispostos em um padrão de repetição, como nos cristais comuns, mas eles também se movem em uma dança em loop, que se repete infinitamente. Isso sim é estranho. Os cristais de átomos no tempo são como uma festa de dança interminável e em loop. Todos os convidados repetem os mesmos movimentos na mesma ordem várias vezes. Essa dança, ou padrão de repetição, pode ser completamente diferente. Os movimentos podem ser básicos e simples, ou muito complexos e caóticos. Mas eles precisam ser repetidos em loop. Daí o nome. Os cristais regulares se repetem infinitamente no espaço. E os cristais temporais se repetem tanto no espaço quanto no tempo. Só para esclarecer, esses cristais não são do tipo com o qual estamos acostumados. Eles não se parecem com diamantes, esmeraldas ou algo do gênero. Para ser sincero, eles não se parecem com nada. O belo nome Cristal do Tempo descreve um tipo novo e muito estranho de matéria, que muda de estado quântico em um período de tempo. Basicamente, são apenas os movimentos de dança dos átomos. Portanto, infelizmente, você não pode colocar um em uma prateleira para ficar balançando. Não é uma bela peça de quartzo, é mais como uma curiosidade física. Mas isso não significa que esses cristais não sejam legais. Na verdade, há algo muito incomum e interessante neles. Veja bem, os movimentos sobre os quais falamos persistem mesmo na temperatura de zero absoluto. Ou seja, mesmo quando, em materiais e objetos normais, os átomos congelariam, perderiam energia e parariam de se mover, nos cristais de tempo eles continuam sua dança interminável, como se nada tivesse acontecido. Ah, e isso é só o começo. Os cientistas também estão atônitos porque a existência de cristais de tempo viola a segunda lei da termodinâmica. Essa lei afirma que, com o tempo, qualquer sistema se torna aleatório e desordenado. Um objeto quente distribuirá seu calor e se tornará frio. Um vaso que se equilibra na borda de uma mesa cairá um dia, e assim por diante. Mas os cristais do tempo são do tipo, não nos importamos com como você nos chama. Eles não apenas se movem constantemente no mesmo padrão, não importa o que aconteça com eles, mas também não precisam de energia para fazer isso. Mesmo que não recebam energia de lugar algum, elas não param de dançar e não se tornam menos estruturadas ou organizadas. Sim, criamos um belo e incompreensível milagre da natureza que viola as leis da física. Isso não é impressionante? Mas como isso é possível? E por quê? Será que isso significa que não há nada que possa deter esses átomos? E o mais importante, isso poderia ser uma pista para os segredos da máquina de movimento perpétuo? Bem, é bastante complicado. Mais uma vez, a mecânica quântica está explodindo a cabeça dos cientistas. Desta vez com outro mistério, um comportamento único e incomum que ainda estamos tentando entender.
Como se trata de uma área de pesquisa relativamente nova, ainda não sabemos exatamente como eles funcionam e como podemos usá-los. A propósito, como foi que descobrimos esses caras e como eles foram criados? A existência dos cristais do tempo foi prevista pela primeira vez em 2012 pelo físico teórico Frank Wilczek. Na época, nem todos os físicos aceitaram a teoria. Muitos acreditavam que era impossível violar a segunda lei da termodinâmica, mas o universo não se importa com o que os cientistas pensam, e Frank Wilczek ganhou um prêmio Nobel por seu trabalho. No entanto, foram necessários mais alguns anos para que os cientistas de fato criassem e observassem os primeiros cristais de tempo. Isso aconteceu em 2016, quando cientistas da Universidade de Maryland conseguiram criar um usando íons do metal de terras raras itérbio. O que eles fizeram foi o seguinte: primeiro pegaram um cristal comum e resfriaram muito mesmo os átomos dentro dele, até quase o zero absoluto. Como já mencionado, o zero absoluto é a temperatura na qual os átomos param de se mover. Até o momento, não sabemos como atingir essa temperatura, mas podemos chegar muito perto dela. Podemos desacelerar os átomos de tal forma que eles quase param. Então, eles pegaram todos esses átomos e os fizeram se mover muito lentamente. Em seguida, começaram a chocá-los com lasers. Isso fez com que os átomos alternassem entre diferentes estados repetidamente, sem absorver nenhuma energia do laser. Pode-se dizer que o laser deu a eles uma batida e os fez dançar sozinhos, sem a ajuda de ninguém. O resultado foi o primeiro cristal temporal da história. O experimento dos cientistas de Maryland foi um grande avanço e mostrou que os cristais de tempo eram um fenômeno real e observável. Esse experimento causou grande alvoroço na comunidade científica e foi um grande avanço no estranho mundo da mecânica quântica. Mas, infelizmente, havia um problema. Esse movimento perpétuo só existe de fato para sempre em cristais de tempo ideais. E como os cristais de tempo em nossos experimentos não eram ideais, eles duraram apenas alguns minutos antes de derreterem e começarem a se comportar normalmente de novo. O que isso significa? Significa que até agora, infelizmente, não podemos criar uma máquina de movimento perpétua. Se tentarmos fazer algo assim, os cristais de tempo derreterão imediatamente. Mas isso não impediu os cientistas e, em 2021, finalmente conseguimos outro avanço. Pesquisadores do Google, em colaboração com físicos de Stanford, Princeton e outras universidades, usaram um computador quântico do Google para criar um cristal de tempo muito maior e muito mais estável. Veja bem, os computadores quânticos são diferentes do laptop comum. Eles não usam bits comuns e não funcionam com silício. Em vez disso, eles trabalham com bits quânticos que podem existir em vários estados ao mesmo tempo. Isso permite que os cristais de tempo continuem oscilando em um padrão de repetição, mesmo quando todos os outros movimentos tiverem parado. Todos os cristais anteriores tinham vida curta e derretiam. Mas agora, os cientistas criaram um cristal maior e melhor do que nunca. Então, o que isso significa para nós? Bem, os cristais do tempo podem ser a chave para desbloquear novas tecnologias e uma compreensão mais profunda do mundo quântico. Para começar, eles nos ajudarão a explorar melhor o mundo da mecânica quântica. Elas desafiam nossa compreensão do tempo e da maneira como a matéria se comporta. Na física clássica, as coisas são estáticas ou estão se movendo em um padrão previsível e repetitivo. Mas os cristais de tempo não se importam. Eles gostam tanto da estática quanto do movimento ao mesmo tempo. Elas também podem nos ajudar a criar novas tecnologias interessantes. Elas podem nos aproximar da criação de computadores quânticos completos. Os engenheiros têm se esforçado há anos para criar algo que possa servir como memória em computadores quânticos. E agora eles podem usar os cristais de tempo para isso. Seus padrões repetitivos de movimento podem ser capazes de armazenar informações. Não é incrível? Também poderemos criar muitas outras coisas legais com eles. Por exemplo, poderemos usar seu comportamento repetitivo para criar um novo tipo de relógio ultra preciso. Os cristais de tempo ainda são uma área de pesquisa relativamente nova. No momento, estamos tentando entender principalmente suas propriedades e características exclusivas. Os cientistas também estão realizando experimentos para estudar seu comportamento em diferentes condições. Por exemplo, em diferentes temperaturas e campos magnéticos. Em outras palavras, esse campo de pesquisa ainda está em seus estágios iniciais, mas os cristais do tempo são uma descoberta realmente surpreendente que mostra como o universo pode ser estranho e maravilhoso.
Eles já estão atraindo muito interesse e atenção de cientistas de todo o mundo. Mal posso esperar para ver quantas descobertas empolgantes e inovadoras virão dessa área no futuro.